Trago hoje uma questão da banca chamada AOCP, vejam só, uma questão sobre análise sintática, põe na tela para mim, que foi pedido de uma seguidora nossa chamada Cibele Fernandes. Então, se você, como a Cibele, gostaria que eu resolvesse alguma questão de alguma banca, mande para mim a solicitação, eu coloco numa fila e vou avisando, aguarde que está chegando, e por aí vai, né? Então, na sua tela, a banca AOCP perguntou o seguinte: em relação às funções sintáticas, há duas que se referem a nomes, o complemento nominal e o adjunto adnominal. Considerando o exposto e o seu conhecimento sobre o assunto, assinale a alternativa cuja classificação sintática, dentro dos parênteses, para o termo destacado, está inadequada. Então, nós temos da tecnologia, de informações, de ideias e do seu time. Uma delas está incorreta. Com o seu conhecimento prévio, tente fazer, pause a sua tela, expanda a sua imagem, pense a respeito, de repente você vai saber, de repente você não vai, mas tente, vá lá. Olha, nós estamos diante de uma coisa que realmente costuma dar um pouquinho de trabalho. Então é o seguinte, quando eu tenho termos preposicionados, você tem, por exemplo, o complemento verbal chamado objeto indireto, que tem a preposição. Só que o objeto indireto é um termo preposicionado que se liga a um verbo. Mas existe um termo preposicionado chamado adjunto adnominal, cujo nome já sugere, está junto de um nome, adjunto adnominal. E tem um outro chamado complemento nominal, que também completa um nome. Então é muito comum você confundir um complemento nominal com um adjunto adnominal, tá certo? Bom, o adjunto adnominal, ele é um termo preposicionado que refere-se ao nome, ou seja, que se refere a um substantivo, mas tem um detalhe, tem que ser um substantivo concreto. Tem que ser um substantivo concreto. Então, quando eu digo assim, a roupa de cama será lavada. Ao dizer que a roupa de cama será lavada, essa expressão de cama é preposicionada. Nós temos a preposição de. E nós temos uma expressão preposicionada que complementa a palavra roupa. A palavra roupa é um substantivo. Ela tem aqui um artigo determinando. E a palavra roupa é um substantivo concreto. Por exemplo, inteligência, maldade são substantivos abstratos. Roupa não, a roupa ela tem um tecido, ela tem um material, ela tem uma cor, ela é concreta. Então, esse termo é um adjunto adnominal. Então, essa é a classificação número 1, que nem sempre é suficiente. Vai lá na tela comigo, por favor. Quando você tem a palavra da tecnologia, ela está ligada à inserção. Inserção não é um substantivo concreto. E está dizendo, entre parênteses, que isso é um complemento nominal. Na letra B, propagador. Propagador é um indivíduo com um perfil em uma plataforma social ser um propagador. O propagador é esse indivíduo. Eu acho que isso é um substantivo concreto. E está dizendo que de informações é um adjunto adnominal. Disseminação não é um substantivo concreto. Isso está dizendo que é um complemento nominal. Técnico é um substantivo concreto. Isso está dizendo que é adjunto adnominal. Então, olhando por isso aí, eu não posso ter certeza. Parece que todas são certas. Os dois que eles colocaram adjunto adnominal estão ligados a substantivo concreto. Os dois que eles colocaram complemento nominal, não. Mas, a princípio, o chamado complemento nominal, ele não está só ligado, ele tem complemento, ele é alguma coisa que faz falta.
Então, o complemento nominal, ele é um termo preposicional e ele completa três coisas. Ele completa um substantivo que não é concreto. Ele completa um substantivo abstrato. Geralmente, substantivo abstrato são sentimentos. Por exemplo, quando a gente fala assim, é grande a saudade da pátria. Dizer que o sujeito viajou, foi deportado e está achando grande a saudade da pátria é um termo preposicionado. Nós temos aqui a preposição de fundida com o artigo a, ligado à palavra saudade, que é substantivo, mas a saudade não tem forma, ela não tem cor, ela não tem volume, ela não tem densidade, ela não é fotografável, porque ela não é concreta. Substantivo abstrato é aquele que existe dentro de um ser concreto. Eu sou um ser concreto, então dentro de mim pode haver saudade. Então, isso aqui é um complemento nominal. Agora, complemento nominal também pode complementar um adjetivo. Tá? Então, quando eu tenho uma frase do tipo, né, fiquei triste com você. Ao dizer que eu fiquei triste com você, essa expressão com você é uma expressão preposicionada, com. Eu não falo eu fiquei triste com você. E esse com você está ligado à palavra triste. A palavra triste é uma característica de alguém. Toda palavra que exprime característica é um adjetivo. Então, o termo preposicionado que completa um adjetivo, ele é um complemento nominal. Ok? Por exemplo, quando a gente fala de advérbio, aquelas palavras que indicam tempo, modo, lugar, intensidade, que a gramática chama de circunstância, aqui, ó, agiu contrariamente ao governo. Observem que nessa frase, agiu contrariamente ao governo é um termo preposicionado. Ó, tem o artigo o com a preposição a. Quem age contrariamente a. E isso aqui, ó, está ligado a contrariamente. Contrariamente é um advérbio de modo contrário. Então, isso é um complemento nominal. Então, a classificação global, ela faz essa distinção. Então, vamos lá na tela de novo. Repito, a palavra propagador da letra B e técnico da letra D são palavras concretas. E tanto a letra B de bola quanto a letra D de dado estão chamadas de adjunto nominal. A letra A tem a palavra inserção. E a letra D, C, tem a palavra disseminação. Elas não são substantivos concretos. E o que está entre parênteses está dizendo que é complemento nominal. Então, se você usar esse critério que eu acabei de falar, você vai ficar sem ter como justificar a situação. Existem substantivos abstratos, como é o caso, por exemplo, de necessidade, que se refere ao verbo necessitar. Ou existe, por exemplo, redação, que é o ato de redigir. Natação, que é o ato de nadar. Competição, que é o ato de competir. Inserção, que é o ato de inserir. Então eu quero que você preste atenção num outro critério para os substantivos que representam o ato de qualquer coisa. Tá? Então, por exemplo, o desenho do ilustrador tem traços delicados. A minha pergunta é: o desenho do ilustrador tem traços delicados? Esse termo do ilustrador
que é preposicionado, tem a preposição de mais o artigo o, está ligado ao substantivo desenho. O desenho. Ok? Desenho é o ato de desenhar. Sempre que você encontrar uma palavra que representa o ato de, você vai olhar o termo preposicionado. Sobre o ato de desenhar, esse cara aqui é o agente ou não? Sim. O desenho do ilustrador, o ilustrador é que desenhou. Então, isso aqui é um termo preposicionado agente. E justificando, ele é um termo agente porque o ilustrador é que desenhou. O desenho do ilustrador é o desenho que ele fez. Todas as vezes que eu tiver uma palavra que representa o ato de, e o termo preposicionado for o agente, ele vai ser o adjunto adnominal. Então, além do critério de substantivo concreto e de substantivo abstrato, nós temos que olhar se o termo que está preposicionado é agente ou não. Vai lá na tela. Na letra A, quando eu falo a inserção da tecnologia, inserção é o ato de inserir. Só que não foi a tecnologia que inseriu, a tecnologia foi inserida. Então, essa tecnologia não é o agente, é o paciente. Então, vem aqui comigo. Quando eu falo assim, a expulsão do jogador foi criticada. Quando eu falo a expulsão do jogador foi criticada, do jogador é um termo preposicionado, ó, tem a preposição de com o artigo o. E isso aqui diz respeito ao substantivo expulsão, que é o ato de expulsar. Então, esse jogador aqui, ele, em relação ao ato de expulsar, foi ele que praticou a ação de expulsar? Não. Aqui ele foi expulso. Então, aqui nós temos um termo que não praticou a ação verbal. Nós temos um termo paciente. E quando eu falo de um termo paciente, é porque aqui no caso o jogador não expulsou. O jogador foi expulso. Ele sofreu uma ação verbal. Sempre que o termo preposicionado for paciente, tem um C aqui, ó, ele é complemento nominal. Então a expulsão do jogador foi criticada. Se o jogador foi expulso, ele é paciente, isso é um complemento nominal. Vai lá na tela. Voltando na tela, então, na letra A. Quando a gente fala em inserção da tecnologia, a tecnologia foi inserida. Ou seja, a tecnologia é o paciente. Por isso, isso é complemento nominal? Sim. É um complemento nominal? Sim. Quando a gente tem a letra B, um indivíduo com um perfil em uma plataforma social pode ser propagador de informações. As informações é que propagam? Não. As informações são propagadas. Ele é um propagador de informações. Se as informações são propagadas, as informações são o paciente. Na tela, acertou a questão quem marcou a letra B. Isso não é um adjunto adnominal, isso é um complemento nominal. Você está vendo então? Se você ficasse olhando só o termo concreto, você ia achar que era adjunto adnominal e ia errar. Ia errar a questão porque não consideraria isso errado. Olha a letra C. As ideias são disseminadas. Se as ideias são disseminadas, aí sim, as ideias estão sendo um paciente, por isso, isso é complemento nominal. Tá? Com relação à letra D, olha lá, o time, ele não é o agente do técnico, nem o paciente do técnico. Porque disseminação é o ato de disseminar. O técnico não é o ato de tecnar. Aí ele é um substantivo concreto mesmo e se trata de um adjunto adnominal. Então, isso é alguma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Aqui, ó. A construção
do prédio terminou. A construção do prédio terminou. Ó, o prédio não realizou a ação de construir. O prédio foi construído. Então, se o prédio foi construído, ele é paciente. Se ele é paciente, isso aqui é o complemento nominal. Por exemplo, a fala do prefeito foi vaiada. Qual é o termo preposicionado? Do prefeito. Tem a ver com o substantivo fala. Sobre a fala, que é o ato de falar, o prefeito falou ou ele foi falado? O prefeito falou. Se o prefeito falou, ele praticou ação, ele é agente. Se ele é agente, isso aqui é um adjunto adnominal. Sugiro a vocês que fazem provas de concurso, que caem análise sintática, que corram atrás e procurem questões sobre esse assunto para você mecanizar. Então, essa questão que está aí na tela, olha lá, repetindo, a resposta é a letra B de bola. As informações são propagadas, sendo isso um termo paciente, isso não é adjunto, isso é complemento nominal. Agora, para você que vai fazer concurso da OACP, eu tenho um curso completo, só baseado em questões da banca OACP. Você pode pegar o curso completo ou pode pegar por módulo. Olha aí na tela. Se você for lá no meu site www.ricardoerce.com.br, tem um produto lá chamado 10x10 da banca OACP. Então, por exemplo, chama 10x10 porque eu tenho uma sessão só de análise sintática. Essa é uma questão de análise sintática. São 10 questões de análise sintática com 10 revisões. Então, tem 10 questões de concordância, depois tem 10 questões de pontuação, tem 10 questões de pronome, tem 10 questões de verbo, tem 10 questões de período composto. Hoje, em função da questão que eu fiz, eu estou divulgando este sintaxe. Quer conhecê-lo ou quer conhecer os outros? Na tela, anote o endereço. Coloque aí para mim, www.ricardoerce.com.br.